Olá, pessoal! Hoje a nossa aula de língua portuguesa. Então, nós iremos trabalhar o livro Ler e Escrever, que é a atividade 2A, que está na etapa 2, tá bom? Então, como é um texto um pouco longo, nós iremos trabalhar por partes, entendeu? Então, hoje é a parte 1, nós iremos iniciar esta atividade, tá bom? Que é a leitura de um conto, com foco na pontuação. Tudo bem? Então vamos iniciar. Primeiro nós temos que saber quais os sinais de pontuação que nós iremos usar nesse texto. Então, primeiro nós temos o ponto, então eu coloquei o nome que se dá, tá bom? E o sinal na frente, então olha o pontinho aqui, ponto. Esse ponto ele pode estar no meio da frase, o que indica uma pausa mais longa. Ele pode ser o ponto final, né, de uma frase, que indica que está finalizando o sentido da frase, tá bom? Temos também dois pontos, aqui ó, se escreve assim, um pontinho em cima do outro, dois pontos, que indica quando alguém vai falar. O travessão, que se escreve assim também, ó, o travessão aqui, olha o sinal. O travessão, que indica a fala, então toda vez que tiver o travessão é uma fala, tá bom? Ou a indicação de uma numeração, mas no texto de hoje nós iremos trabalhar travessão indicando a fala, tá bom? Temos a vírgula, olha o sinal aqui da vírgula, tá bom? Que indica pausa. Aspas, olha como é aspas, tá vendo? Tem duas aspas, 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 olha as aspas aqui. O dica, né? Está destacando alguma parte do texto. A interrogação, que indica uma pergunta. E a exclamação, olha o sinal aqui da exclamação, que exprime sentimentos, tá bom? Então, vamos iniciar a nossa atividade. A atividade se encontra na página 125 e se inicia assim. Etapa 2, leitura e análise do conto com foco na pontuação. Esta etapa apresentará a você e seus colegas o conto Chapeuzinho Branco, propondo que pensem nas pontuações utilizadas. Para isso, você fará os estudos sempre com o auxílio de seu professor. É o que nós estamos fazendo agora, tá bom? Deixa eu ver se eu consigo isso aqui para vocês acompanharem melhor comigo. Então, acompanha aqui, ó. Atividade 2A. Leitura em voz alta pelo professor do conto Chapeuzinho Branco. Leia em parceria, né, com seu professor e colegas o texto Chapeuzinho Branco. Aqui eu tenho o título Chapeuzinho Branco e vamos iniciar. Era uma vez, numa pequena vila perto de uma triste floresta, uma menina de olhos e cabelos bem claros. Todos gostavam muito dela, e sua avó mais ainda, de modo que decidiu lhe fazer uma capinha com capuz. A roupa era de veludo branco e a menina estava sempre com ela, fosse para brincar ou para limpar a lápide de seu pai, que havia morrido recentemente. Por conta de seu capuz, todos na vila começaram a chamá-la de Chapeuzinho Branco. Um dia, sua mãe lhe disse: Chapeuzinho, leve esses suspiros para sua avó, que vive lá no meio da floresta. Ela está sempre sozinha.
nunca ninguém vai visitá-la e isso vai fazer com que ela se sinta melhor. Pode deixar, mamãe. Vou levar essas coisas para minha solitária vovozinha. Então a menina colocou os suspiros numa cesta, deu um beijo na mãe e partiu. No caminho, ela cantava assim: pela estrada fora eu vou tão tristinha, não tenho mais paz, sou uma órfãzinha. Tá bom? Então, eu cantei, mas pela estrada fora eu vou tão tristinha, não tenho mais pai, sou uma orfãzinha, tá? A leitura fica assim. Chapeuzinho foi entrando pela floresta até que, de repente, o lobo saiu de trás de uma moita. Bom dia, menina do chapeuzinho branco. Bom dia, senhor. O que você está trazendo nessa cesta? Uns suspiros. Para mim? Não, sinto muito. Estou levando essas coisas para minha avó, que vive lá no meio da floresta. Então o lobo pensou: ah, como é dura a vida de um lobo solitário. Estou tão sozinho que, só para passar o tempo, sou capaz de comer todos os suspiros e sobremesas. Então o lobo teve uma ideia e disse: está vendo aquela trilha? Também vai até a casa de sua avó. É um pouco mais comprida, mas tem um monte de crianças brincando por lá. Por que você não segue por ali? Que grande ideia, senhor! Vou fazer isso mesmo. Assim, Chapeuzinho pegou outro caminho. Só que lá não havia meninas nem meninos. Ela olhou atrás das moitas, em cima das árvores, mas não viu ninguém. Enquanto isso, o lobo foi pelo caminho mais curto até a casa da avó. Quando chegou, bateu na porta. A parte do texto que nós iremos ler é somente essa. O texto terminou? Não, terminaremos ou continuaremos na próxima aula, tá bom? Então a leitura foi essa e nós iremos trabalhar a pontuação em alguns trechos deste texto, tá bom? Da parte que nós lemos hoje. Então vamos lá. Primeiro, nós vamos falar da vírgula. Lembra que eu falei que a vírgula é usada numa pausa? Então, aqui eu coloquei, né, o primeiro parágrafo do texto, onde eu preciso ler e verificar onde tem vírgula para dar uma pausa. Primeiro, eu vou ler esse parágrafo sem pausa nenhuma. Vou fazer de conta que não tem nada aqui, tá bom? Só para vocês entenderem o que eu estou falando. Vou começar a leitura, ó. Era uma vez numa pequena vila perto de uma triste floresta uma menina de olhos e cabelos bem claros. Tá vendo? Quando não tem vírgula no meio da frase, a frase fica difícil de entender, perde um pouco o sentido. Agora, quando eu uso a vírgula, ou seja, faço uma pausa onde tem a vírgula, cria sentido na minha frase. Olha só, era uma vez, numa pequena vila perto de uma triste floresta, uma menina de olhos e cabelos bem claros. Entenderam o que eu estou falando? Então, é isso. Onde tiver vírgula, eu preciso dar uma pausa. Tudo bem? Vamos para o próximo. 2 pontos. 2 pontos indica que alguém vai falar. Então, o trecho que eu tirei do texto foi esse. Um dia, sua mãe lhe disse. Então, a frase está dizendo, olha, a mãe vai falar alguma coisa. Então, essa frase está já antecipando que a mãe vai falar.
Por quê? Porque, olha, já tem um sinal aqui de 2 pontos. 2 pontos indica que terá uma fala. Tudo bem? Vamos para o próximo. Travessão. Travessão indica a fala. Ou seja, toda vez que eu tiver uma frase com travessão iniciando, é porque alguém está falando. Olha aí. Chapeuzinho. Leve esses suspiros para sua avó, que vive lá no meio da floresta. Tá vendo? Já é a fala, tá bom? Vamos para o próximo. O ponto, que o ponto pode ser no meio, que indica uma pausa maior, e no final, que indica que finalizou a frase. Então, tem aqui, ó. Não, sinto muito. Estou levando essas coisas para minha avó que vive lá no meio da floresta. Tá bom? Então, ela se desculpou e depois ela continuou a fala e finalizou aqui. Entenderam? Ok. Continuando. Lembra que eu falei que aspas indica o destaque de alguma fala? Tá bom? Serve para destacar alguma fala no texto, tá? Então, aqui eu coloquei a musiquinha que a Chapeuzinho cantava pelo caminho, tá? Então, ela está em destaque, tá bom? Vamos fazer a leitura? Pela estrada fora, eu vou tão tristinha. Não tenho mais pai, sou uma orfanzinha, ok? E a interrogação? Interrogação indica uma pergunta, tá bom? Inclusive, o sentido, a forma como a gente pronuncia tem que ser diferente. Porque quando a gente faz uma pergunta, a gente tem que ter a entonação da pergunta. Olha aqui, eu não posso ler assim o que você está trazendo nessa cesta. Eu preciso ter a entonação da pergunta, tá? Então, ó, o que você está trazendo nessa cesta? Tá bom? Então, esse sinal indica que eu preciso entonar desta forma, tá? A exclamação exprime sentimento, a mesma coisa, eu tenho que fazer aquela entonação da exclamação, tá bom? Então, exclamação exprime sentimento, medo, tá? Só que, nesse sentido aqui, exprime um sentimento que ela vai falar de uma forma, assim, diferente, ok? Então, tem aqui. Que grande ideia, Senhor! Vou fazer isso mesmo. Tá vendo? Tem que falar desta forma por conta desse sinal. Entenderam? Ótimo! Então, nós iniciamos hoje a nossa aula com os pontos, tá? Com os sinais de pontuação e continuaremos na nossa próxima aula de língua portuguesa. Tudo bem? Então, não se esqueçam, galerinha, se inscrevam aí no canal para ficar por dentro de todas as aulas. E a gente fica por aqui. Tchau!